O Tribunal Superior Eleitoral julgou hoje um recurso em um processo que acusava o presidente Jair Bolsonaro de propaganda eleitoral antecipada devido a um outdoor instalado por eleitores na cidade de Piumhi, em Minas Gerais, antes do início da campanha, com a frase "Piumhi é Bolsonaro, a esperança de um país com ordem e progresso". De acordo com a decisão do TSE, os 6 eleitores responsáveis pelo outdoor deverão pagar multas de R$5 mil para a Justiça Eleitoral e Jair Bolsonaro foi absolvido por não ter conhecimento da iniciativa dos eleitores. Veja o julgamento. E chamo a julgamento de imediato com pedido de sustentação oral o recurso na representação 0600-498-14-2018, procedente de Brasília, sob a relatoria do ministro Sérgio Banhos, em que recorrente o Ministério Público Eleitoral e recorrido Jair Messias Bolsonaro e Juliano Carlos de Souza e outros. Teremos sustentação oral pelo requerente, o doutor Humberto Jacques de Medeiros, e pelo recorrido, a doutora Karina Koff. Pergunto se estão de acordo com a dispensa do relatório. De acordo. Sim. E, então, de imediato, passa a palavra ao doutor Humberto para sustentar suas razões. Se trata de uma peça publicitária em outdoor, usada na pré-campanha, em 19 de março de 2018, na cidade de Piumhi, em que, num outdoor, estava expressa a seguinte frase: "Piumhi é Bolsonaro, a esperança de um país com ordem e progresso". O promotor de justiça eleitoral nesta comarca, nesta zona eleitoral, acionou a Justiça Eleitoral, o poder de polícia retirou o outdoor e a representação ascendeu ao TSE por se tratar de matéria de eleição presidencial. Nesse caso, à semelhança de outros, houve decisão monocrática pondo fim ao caso, entendendo que não se trataria de propaganda eleitoral, e o Ministério Público, nesse como naqueles outros que vieram de promotores eleitorais, tem recorrido ao plenário e pede, neste caso, a aplicação do mesmo tratamento feito pela Corte na representação 0600-248, aqui do Distrito Federal, em que, novamente, um caso de outdoor, o tribunal entendeu pela sanção aos que haviam patrocinado o outdoor e não aplicação de sanção ao candidato por não estar demonstrada a sua conexão, o seu conhecimento, a sua sabença sobre essa prática. O que o Ministério Público apenas pede ao caso é a aplicação do precedente da lavra do ministro Og Fernandes, nesse caso afim, e temos insistido porque se trata da definição, da consolidação do entendimento de que os outdoors são banidos da campanha eleitoral e, igualmente, porque não aceitos na campanha eleitoral, não devem ser aceitos na pré-campanha eleitoral. Essa é a tese de fundo que o Ministério Público sempre tem sustentado nesta Corte e também, nesse caso, que ascendeu da zona eleitoral de Piumhi até este tribunal. Então, reafirmando o precedente da Corte, era o que o Ministério Público tinha a explicar no caso. Muito obrigado. Obrigada, doutor Humberto. Doutora Karina, a palavra está com você. Excelentíssima senhora presidente, excelentíssimo senhor relator, demais julgadores, ilustre vice-procurador-geral eleitoral. Vou ser muito sucinta em relação a essa representação, porque tem duas vertentes. A primeira, em relação à fixação da tese, que durante a campanha eleitoral foi fixada no sentido de que atos realizados, mesmo por meios ilícitos, poderiam, na pré-campanha, desde que não houvesse pedido explícito de voto. Então, tem esse ponto que, particularmente, eu me alinho mais à posição formada pelo ministro Fux. E o segundo ponto, que eu acho que isso está extremamente tranquilo, é a questão da inviabilidade de aplicação de multa ao candidato por total desconhecimento
dos fatos praticados, né, por seus apoiadores. E aqui teve um vídeo que ele produziu mencionando, né, que o TSE teria dado decisão liberando o uso de outdoor, que na época foi o que aconteceu. E isso, de forma alguma, geraria uma anuência, um conhecimento prévio de todos os atos realizados pelo Brasil. Diante disso, só se pleiteia que seja mantida a tese de não aplicação de qualquer sanção ao candidato, principalmente pelo fato de ele desconhecer pontualmente ou anuir esses atos praticados. Muito obrigada. Obrigada, doutora Karina. Passo a palavra ao eminente relator, ministro Sérgio. Senhora Presidente, senhores ministros, também a título de sumular o meu voto, eu inicio na página 5, dizendo, na espécie, o Ministério Público Eleitoral ajuizou representação em face dos recorridos com base no artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504, por suposta veiculação de propaganda eleitoral antecipada mediante outdoor, instalado no município de Piuí, Minas Gerais, contendo foto do recorrido Jair Messias Bolsonaro, então pré-candidato ao cargo de presidente da República nas eleições de 2018, com os dizeres: Piuí é Bolsonaro, a esperança de um país com ordem e progresso. Em decisão de 17/8/2018, atuando como juiz auxiliar nas eleições de 2018, neguei seguimento à representação por entender que o ato configurava mera promoção pessoal, insuficiente para a caracterização da propaganda eleitoral extemporânea, a qual exige o pedido explícito de voto, não se afigurando razoável, no meu entender, estender as vedações típicas da propaganda eleitoral sob pena de impor limitações não amparadas em lei à liberdade de expressão, garantia constitucional que possibilita o amplo debate político. Tal entendimento, necessidade de pedido explícito de voto para a configuração da propaganda eleitoral extemporânea, havia sido firmado pela maioria do Tribunal Superior Eleitoral no julgamento do agravo no recurso especial 924, ocorrido em 26/6/2018, da relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho, cujo acórdão foi publicado em 22/8/2018. Aqui, nos próximos parágrafos, eu discorro quanto às posições adotadas no referido julgamento e já passaria ao segundo parágrafo da página 6, onde digo: mais recentemente, na sessão plenária de 9/4/2019, essa matéria foi objeto de discussão por esta Corte, no recurso especial eleitoral 0600-227-31, da relatoria do ministro Edson Fachin, cujo acordo foi publicado no DJE do dia 1º/7/2019. Naquela assentada, a maioria do colegiado entendeu pela necessidade de interpretação sistemática do artigo 36A da Lei 9.504, no sentido de estender ao período pré-eleitoral as vedações relativas às modalidades de propaganda eleitoral, como a utilização de outdoors, showmícios, brindes, entre outros. Esta Corte entendeu que no período pré-eleitoral, a exaltação de qualidades próprias para o exercício do mandato ou a divulgação de plataformas de campanha ou planos de governo encontra os mesmos limites do período oficial de propaganda eleitoral quanto aos meios de veiculação utilizados. Nessa página, eu reproduzo a ementa desse julgado e trago também outro precedente no caso da relatoria do ministro Og Fernandes. Prosseguindo na página 8, digo, embora guarde ressalvas quanto ao entendimento fixado por esta Corte, em homenagem ao princípio da colegialidade, passo a análise do caso concreto a partir dos parâmetros estabelecidos, considerando a semelhança dos casos. Na espécie, consta dos autos que no dia 14 de março de 2018 foi instalado outdoor no município de Piuí, contendo foto do então pré-candidato ao cargo de presidente da República, com aqueles dizeres que eu já citei alhures. Inicialmente, observo que a mensagem veiculada não apresenta pedido explícito de voto. Todavia, a partir das balizas fixadas por este tribunal, é necessário verificar se o ato publicitário tem caráter eleitoral e, uma vez reconhecido, se a manifestação foi veiculada por meios proscritos durante o período oficial de propaganda. Com efeito, na ocasião em que o outdoor foi instalado, já era notória a candidatura de Jair Messias Bolsonaro ao cargo de presidente da República nas eleições de 2018, já anunciada publicamente pelo recorrido. Aí eu cito as fontes dessa minha afirmação, de modo que atribuir o nome e a imagem do pretenso candidato como
aspas, a esperança de um país com ordem e progresso, fecho aspas, evidencia o caráter eleitoral da mensagem. Nesse sentido, a douta Procuradoria-Geral Eleitoral, em suas razões recursais, afirma que, aspas, se a mensagem relaciona a notório pré-candidato a presidente da República a valores como ordem e progresso, ela claramente o coloca em destaque na disputa eleitoral, instigando o eleitor a nele votar. Prossigo. De outra parte, verifico que o meio utilizado para veicular a mensagem, outdoor, consubstancia meio proscrito durante a propaganda eleitoral oficial, conforme prevê o artigo 8º, o parágrafo 8º do artigo 39 da Lei 9.504, segundo o qual, aspas, é vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresas responsáveis, partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de multa de R$ 5.000 a R$ 15.000. Dessa forma, entendo que ficou caracterizada a realização de propaganda eleitoral antecipada em razão da divulgação de ato de pré-campanha mediante a utilização de meio proscrito durante o período oficial de propaganda eleitoral, o que impõe a sanção de multa prevista no mencionado dispositivo aos recorridos responsáveis. Ressalto que, no caso, ficou comprovada a responsabilidade dos recorridos Juliano Carlos de Souza, Oséias Teodoro Ferreira, Tony Tavares, Petrus dos Santos Barbosa e Bahia, Luiz Fernando Lopes e Breno Pereira Mesquita na instalação do outdoor, os quais, inclusive, em sua defesa, não negaram a responsabilidade pela divulgação do outdoor, se limitando a sustentar a tese de que a publicidade não caracterizava propaganda eleitoral antecipada. Com relação ao recorrido beneficiário Jair Messias Bolsonaro, a douta Procuradoria-Geral Eleitoral, ao ratificar os argumentos da petição inicial, defendeu a imposição de multa nos moldes do 36, parágrafo 3º da Lei 9.504, nos seguintes termos. E aqui eu destaco só o item 55. Após a divulgação de decisão monocrática lançada nos autos da representação 0600-02880, que indeferiu o pedido de retirada de outdoor contendo mensagem de apoio a Jair Messias Bolsonaro, este divulgou o vídeo no YouTube. E aí são vídeos que estão aí, foram divulgados em 29/1 e 30/1 de 2018, com a seguinte teor, aspas, olá amigos de São Raimundo Nonato, Piauí, agora pode. O TSE diz que outdoor vale. Assim sendo, meu muito obrigado a todos vocês por essa manifestação de carinho, consideração e apoio para com o nosso trabalho. O nosso partido é o Brasil. Nós juntos mudaremos o Brasil. Valeu, pessoal. Até um dia, se Deus quiser. No item 56, destaque-se que o pré-candidato, em seu pronunciamento, se dirigiu a eleitores de município diverso, inclusive de outro estado, daquele no qual foi instalado o outdoor discutido no citado feito. Essa circunstância demonstra a tentativa do pré-candidato de fomentar a ideia de que o tribunal permitiu a utilização de artefato publicitário em qualquer lugar do país. Prossigo. Conforme acima transcrito, o Ministério Público Eleitoral afirma que ficou demonstrada a corresponsabilidade do recorrido Jair Messias Bolsonaro, na medida em que o vídeo publicado pelo candidato no YouTube estimulou as pessoas a divulgarem mensagens de apoio eleitoral por meio de outdoor. Nada obstante, o artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504 é claro ao exigir a comprovação do prévio conhecimento do beneficiário para que a multa seja imposta, circunstância que, no meu ver, não ficou comprovada em relação à conduta específica apurada nesses autos, não podendo ser presumida exclusivamente com base no vídeo publicado pelo recorrido. Por fim, no que tange ao quanto da multa, entendo que ela deve ser aplicada no mínimo legal, seja pelo número diminuto de outdoors, no caso, um outdoor, seja pela ausência de prova acerca da capacidade econômica dos representados. Por essas razões, senhora presidente, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso do Ministério Público Eleitoral, reconhecendo a propaganda eleitoral antecipada mediante outdoor, nos termos do artigo 39, parágrafo 8º da Lei 9.504, a fim de aplicar a multa de R$ 5.000 individualmente aos recorridos Juliano Carlos de Souza, Oséias Teodoro Ferreira, Tony Tavares, Petrus dos Santos Barbosa e Bahia, Luiz Fernando Lopes e Breno Pereira Mesquita. Mantém-se em procedência do pedido em relação ao recorrido Jair Messias Bolsonaro, em razão da ausência de comprovação do seu prévio conhecimento nos termos do artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504. É como voto, senhora presidente. Obrigada, ministro Sérgio. Colho os votos. Ministro Edson Fachin. Senhora presidente, eminentes pares,
senhor ministro relator, ministro Sérgio Banhos, cumprimento as sustentações orais que foram trazidas à colação e me manifesto no seguinte sentido, senhora presidente. A matéria, no que diz respeito ao conhecimento do beneficiário, deflui numa lógica de um silogismo dedutivo da norma que demanda o conhecimento do beneficiário para que se possa traduzir em alguma sanção. Quando o Ministério Público se manifestou nos autos em 21 de maio de 2018, Ministério Público Eleitoral, ratificou a representação feita diante do outdoor na cidade de Piuí, estado de Minas Gerais, com a foto do pré-candidato, então pré-candidato, hoje presidente da República Federativa do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, contendo no outdoor os seguintes dizeres: Piuí é Bolsonaro e a esperança de um país com ordem e progresso. Diante dessas circunstâncias, o Ministério Público, naquela manifestação de 21 de maio, entendeu que o fato descrito nos autos desafiava o artigo 36, parágrafo 3º da Lei 9.504 e faz referência, portanto, ao prévio conhecimento. E suscita naquela manifestação que, após a divulgação da decisão monocrática lançada nos autos, na representação cujo número quilométrico aqui é referido e foi mencionado já anteriormente, que indeferiu o pedido de retirada dos outdoors contendo mensagem de apoio a Jair Messias Bolsonaro, esse divulgou vídeo no YouTube com o seguinte teor, e aqui cita o teor da divulgação com os vídeos acessíveis, publicado em 29 de janeiro de 2018 e um outro em 30 de janeiro de 2018. Cito entre aspas: olá amigos de São Raimundo Nonato, Piauí, agora pode, o TSE diz que outdoor vale, assim sendo, meu muito obrigado a todos vocês por essa manifestação de carinho, consideração e apoio para com o nosso trabalho, nosso Partido Brasil, nós juntos mudaremos o Brasil, valeu pessoal, até um dia, se Deus quiser, fecho aspas. Disso tirou o Ministério Público, no item 57 dessa manifestação de 21 de maio de 2018, que tal circunstância revelava a corresponsabilidade de Jair Messias Bolsonaro pela propaganda impugnada. Nada obstante, no recurso inominado em face da decisão proferida em 18 de agosto de 2018, o Ministério Público quedou-se silente sobre essa circunstância. Portanto, eu não estou conhecendo desta matéria para apreciá-la, eis que houve preclusão pela ausência de suscitação em ponto específico do recurso sobre o conhecimento do beneficiário. E, no mais, estou acompanhando o eminente ministro relator. Obrigada, ministro Fachin. Ministro Marco Aurélio. Presidente, realmente nós temos no parágrafo 3º do artigo 36 da Lei das Eleições a cláusula que remete ao prévio conhecimento do beneficiário. Acompanho o relator. Obrigada. Ministro Og. Acompanho o relator, presidente. Ministro Luiz Felipe. Cumprimentando tanto o representante do Ministério Público quanto a doutora advogada pelas sustentações, eu acompanho o relator, presidente. Obrigada. Ministro Tarcísio. Também eu, presidente, saudando o eminente relator, que pontuou a evolução jurisprudencial da Corte. No primeiro momento, a partir daquelas premissas do voto do ministro Fux, a Corte perfilhou entendimentos, se não me falha a memória, de que seria imperiosa a análise do conteúdo do outdoor. Passo seguinte, seguindo a orientação do ministro Fachin, a ênfase não estaria tanto no conteúdo do outdoor, mas sim na utilização em si desse meio que é proscrito também no período eleitoral. No caso específico, com perdão do trocadilho, o ministro Banhos proferiu um voto salomônico, juntando exatamente os dois fundamentos, porque esse caso permitia, tanto o outdoor era proscrito em si, como os dizeres nele encetados também indicavam
a realização dessa propaganda antecipada. Então, eu acompanho Sua Excelência em totum nessa parte e na parte derradeira também, em razão do não conhecimento do beneficiário, o atual presidente Jair Bolsonaro, caso realmente de improcedência. É como voto, presidente. Eu fiquei com uma pequena dúvida, por favor, ministro Sérgio, porque, na verdade, pondera o ministro Edson Fachin que não houve impugnação do Ministério Público à decisão de Vossa Excelência, a monocrática, no que tange à absolvição de Jair Bolsonaro. Não seria provimento total do recurso? Nos termos em que ele manejado, fiquei só com essa pequena dúvida, porque se houve o recurso, o ministro Fachin propõe o não conhecimento por preclusão no que tange à condenação de Jair Bolsonaro e acompanha o relator no sentido do provimento com relação à aplicação da multa aos demais. Há um requerimento ao final do recurso no qual o recorrente, o Ministério Público Eleitoral, ratifica os termos da representação. E nos termos da representação, com a manifestação ulterior que eu fiz referência, há a tese da corresponsabilidade. Mas no transcurso do recurso, esse tema não é ferido. Portanto, eu depreendi que o Ministério Público alterou a sua compreensão e houve, em relação a isso, uma preclusão. Portanto, esta matéria, entendo, está preclusa para um exame posterior, porque não foi devolvida explicitamente pelo recurso. Apenas essa observação, mas no mais estou acompanhando o eminente ministro relator. Soa quase, na minha indagação, como um preciosismo, porque é tanto o devoluto quanto o apelato. Quer dizer, se não houve uma impugnação, a impugnação que houve está sendo apreciada pelo eminente relator, que está dando provimento. Eu também não quero criar nenhuma dificuldade extra, né? Mas, na verdade, o que o ministro... A pequena divergência seria do ministro Fachin, seria no sentido de que não teria havido devolução para o tribunal do item. Da corresponsabilidade. Mas em relação aos outros, houve. Então, na verdade, é um parcial provimento para, em relação aos outros, reformar. Em relação ao corresponsável, alegado corresponsável, por um fundamento eu mantenho, eu retiro essa corresponsabilidade e o ministro por outro fundamento. Sim, eu compreendi a posição do ministro Fachin, na medida em que ele entende que, como houve uma ratificação da representação como um todo, a rigor poderíamos, né, compreender nessa linha e, na verdade, todos os caminhos levam a Roma, no caso, eu não tenho nenhuma divergência. Eu apenas fiquei também uma pequena, não digo dúvida, mas uma indagação, ministro Sérgio Banhos. Vossa Excelência está propondo a aplicação de multa no valor de R$5.000 individualmente aos recorridos, Isso, ou seja, para cada um deles. 5 mil para cada um deles. Então, eu vou proclamar que a cada um, para que não haja, né, individualmente, dúvida, tá certo. Embora esteja muito claro, uma filigrana a cada um. Claro, senhora presidente, é sempre bom. Certo? Então, com as considerações e essas pequenas, né, observações, né, no caso do ministro Fachin, que não fica vencido, né, em parte, Fico vencido em parte. Fica vencido em parte? Então, eu vou ficar vencido em parte com Vossa Excelência, porque eu também tenho essa mesma compreensão e eu proclamo que a decisão foi nos termos do voto do relator, vencidos em parte quanto ao não conhecimento do recurso por falta de fundamentação de ataque expresso, especificamente quanto ao ponto da responsabilidade do Agora, Jair Bolsonaro. Pois não? Se me permite, é sintomático que o único que apresentou contrarrazões foi Jair Messias Bolsonaro. Certo. Mas o Ministério Público mudou de ideia. Eu, inclusive, posso cometer essa inconfidência, questionei aqui. Mas, enfim, a decisão nesses termos, né? Prevalecendo o voto belíssimo e cumprimento o ministro Sérgio Banhos
pelas razões todas, né, e por essa evolução da nossa jurisprudência que levou a Sua Excelência, num primeiro momento, monocraticamente a negar seguimento e depois agora trazendo um provimento parcial. Também sabia, né? Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.